Bom, Corinthians está na semifinal, classificação nos pênaltis, e eu vou começar falando uma parada aqui, tá? Eu sei que muita gente gosta do jeito corintiano, eu gosto do jeito corintiano, sofrido, nos pênaltis, o Hugo defendendo tudo, gol no final, nos acréscimos, mas eu acho que tem horas e horas, né? Eu acho que tem horas e horas para isso acontecer. Embora sim a Portuguesa tenha um time muito arrumado, a Portuguesa tem um time muito organizado, não exaltar o trabalho do Matias, técnico da Portuguesa, dos jogadores, tá? Do trabalho que vem sendo feito após a Portuguesa virar SAF, com um calendário esse ano da Série D e com grandes chances de perspectiva, assistindo o jogo da Portuguesa hoje, muitas chances da Portuguesa subir para a Série C e daqui uns anos voltar para a Série A pelo projeto que vem sendo feito. É até legal ver a Portuguesa de volta aí, tal. Mas tem jogos que não precisa do sofrimento. Eu acho que hoje o Corinthians entrou desligado, eu acho que o Corinthians entrou desatento, eu acho que o Corinthians não entrou com a faca nos dentes, tá? Eu vejo muitas vezes quando o Corinthians joga mal porque o adversário teve méritos, muito méritos, mais méritos do que deméritos. Como foi contra o Atlético Paranaense, um exemplo. Eu senti o Atlético Paranaense com suas estratégias anulando tudo que o Corinthians pensou. Saída de jogo com o Matheus Pereira, marcando a saída de bola dos zagueiros para não acharem os laterais, para o Matheus Pereira não conseguir quebrar linhas e achar os dois atacantes. Hoje, embora sim a Portuguesa também tenha os seus méritos, mas eu também vejo muito demérito do Corinthians em entrar desatento. Muita gente no chat, e eu em tudo certo, muita gente comenta que eu pego no pé do Ranieri, que eu persigo o Ranieri, que eu tenho algo contra o Ranieri. E não é nada disso. Eu já falei aqui várias vezes, o Ranieri com a bola é muito importante, mas o Ranieri sem a bola, o Ranieri sem a bola é muito importante. O Ranieri com a bola é um desastre. Alguém consegue me explicar o que o Ranieri quis fazer hoje? Alguém consegue me explicar por que ele levantou a bola e deu um bico para nossa área, para o alto? É algo que eu não consigo entender com um jogador profissional que levanta a bola para tirar e ele dá um bico pro alto para nossa área, pegando a zaga no contrapé. São coisas que não descem, entendeu? É algo impressionante. Algo que também não faz sentido. Não é perseguição, é fato. Eu me baseio em fatos, coisas que acontecem. Eu vou falar do Ramalho, tá? Ramalho pesado, o Ramalho não consegue correr. O lance do pênalti, a bola tá do lado dele, ele não consegue esticar a perna para tirar a bola. Mas eu vi muita gente falando, o Ramalho falou no gol do Portuguesa, eu discordo. E aí eu vou discordar, tudo certo, ficar virar vilão na história. A bola vai pro alto, a zaga estava saindo para se posicionar, o cara dá um bicão pro alto. O Ramalho tava andando, tem que voltar. E o cara vem em velocidade. Quem tem a preferência ali física é o cara que vem correndo, não o Ramalho que está parado. A bola, pensa numa coisa, tá? Quando a bola vem assim no alto, como foi um balão mesmo, a bola foi pro alto, desceu muito rápido. Quem está plantado fisicamente é muito mais difícil você pular e você ganhar na impulsão, principalmente contra alguém que vem em velocidade de encontro com a bola. O jogador da Portuguesa veio de encontro à bola, então a preferência foi dele. É diferente de uma bola lançada pelo goleiro, onde a bola vem rasante, é a preferência de quem está parado, de quem está com os pés no chão. Isso é fundamento da bola, tá? E física também. Mas eu não estou passando pano pelo Ramalho, não. O Ramalho é horroroso. O pênalti que é bem marcado contra o Corinthians, no pênalti do Hugo Souza,
O Ramalho, a bola tá na frente dele, ele não consegue desarmar. Ele não consegue tirar a bola, não consegue esticar, porque a perna dele é pesada. Parece que ele usa aqueles pesos de perna, com 10 quilos cada perna, e ele não consegue levantar a perna pra desarmar. Mas no gol, eu não vejo falha. A falha, pra mim, é total do Ranieri. Eu não vejo falha do Ramalho e eu não vejo falha do Hugo. É muito fácil quem tá aqui no meu lugar, ou quem tá no estúdio fazendo transmissão com ar-condicionado, falar que foi falha do Hugo. O Hugo fez o que pôde ali. A bola ainda quase trava na mão dele, mas infelizmente não. Mas antes disso, o Hugo tinha pegado um pênalti, deixado a gente no jogo. Pra depois o seu volante, que eu volto a repetir, sem a bola é um monstro. Sem a bola o Ranieri é um monstro. Com a bola, o Ranieri é um desastre. Ele é um desastre. Ele é horroroso com a bola no pé. O Ranieri não consegue acertar um passe de 1 metro, de 2 metros. Ele não consegue. É uma deficiência grande do Ranieri com a bola no pé. E o problema de você ser ruim com a bola no pé é você achar que é muito bom com a bola no pé. Esse é o problema. O jogador asno com iniciativa é muito complicado. Ele sabe que não é bom naquilo, mas ele vai tentar. Ele vai tentar de novo. Quantas vezes você já viu o Ranieri tentando acertar passes que ele não vai conseguir acertar, entregando bola para o adversário? Na final da Copa do Brasil foi isso. Foi dar um passe difícil, perdeu e saiu o gol do Vasco, que poderia ter custado o título da gente naquele jogo. E hoje novamente, um erro gravíssimo, quase não custou a classificação. O gol foi total dele. Ah, mas o Corinthians ter jogado mal foi tudo culpa do Ranieri? Não. O Corinthians todo não jogou bem. O Corinthians, como eu falei, entrou desligado, desatento. Parecia que queria ganhar a qualquer momento. Muito despretensioso os jogadores. O que foi o Memphis Depay hoje? Qual a vontade que ele tava hoje? Ah, o Dorival falou que teve desgaste. Tá, e aí? E aí? Não correu, não acertou o passe, não dominou a bola, não chutou a bola no gol, não cruzou, não fez nada, não acertou um escanteio. O que é o Guinegão no jogo de hoje? O que o Guinegão acertou no jogo de hoje? Nada. Bidon voltando de lesão, não vou falar. André, abaixo. O André hoje foi uma partida abaixo. Do padrão nível André, foi uma partida abaixo. Mas não é o cara que eu vou chegar aqui e apontar o dedo, porque vem jogando bem. Hoje teve uma queda. É normal, ele é um menino, ele vai oscilar. O Bidu. O problema da gente falar, a torcida do Corinthians se empolgar falando seleção pro Bidu, é que ele acredita. E quando ele acredita, ele faz jogos que ele fez hoje. Ele faz jogos que ele não acerta um passe, que ele não acerta um domínio, que ele acha que ele é realmente um gênio da bola. Então, a gente pode se empolgar, elogiar, brincar, mas seleção não, porque ele vai acreditar, ele vai achar que ele é muito melhor do que ele realmente é. Ele pode ser sim o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje em regularidade, mas ele não pode se empolgar, porque aí coloca chuteirinha preta, aí quer fazer skills, né? Quer fazer aqueles vídeos dos melhores momentos, quer fazer os highlights para postar no Instagram, não é? Toda vez que a gente coloca o Bidu lá em cima, ele coloca a chuteirinha preta e começa a fazer um monte de lance no jogo para dar os skills, os highlights. Quantas vezes o Bidu já fez isso? Muitas vezes. Então, vamos elogiar, mas não vamos deixar o cara... Tem gente que tem mente fraca. Recebe o elogio e acha que é o melhor da história. Calma. Tá? Mateuzinho é a mesma coisa. Embora ele tenha dado assistência pro gol hoje, o Mateuzinho, quando a gente elogia ele, puta merda, ele acha realmente que ele é o Cafu, que ele é o Felipe Lan, ele acha que é gênio da bola. Aí faz jogos que ele fez hoje, péssimos jogos. Então o Corinthians é totalmente desligado. Talvez o melhorzinho ali seja o Alan, que eu vi gente falando, ah, mas matou meio. Eu vejo ao contrário. O Alan foi um dos jogadores mais importantes do desempenho abaixo do Corinthians, foi o que mais sobressaiu.
conseguiu fazer desarmes, conseguiu achar passes, mas o time não andou. Tem dias e dias, verdade. Nem todo jogo o Corinthians vai jogar bem. Tem dia que é noite. Hoje deu tudo errado. Mas eu acho que muito do ter dado tudo errado teve a questão da desatenção. Do pouco do salto alto. Talvez tenha tido desgaste. Ok. Mas foi muito mais desatenção. Desatenção do Ramalho, peso, não conseguir fazer um desarme. O Hugo sair dando uma tesoura. Mas depois ele vai lá e pega o pênalti. Ele se garante. Os caras tremem pro Hugo. Quando você começa a ser o cara que pega muito pênalti, você automaticamente assusta os adversários para bater o pênalti em você. Vai vir antes falando assim: ah, mas não é isso, não tem nada a ver, jogador de time pequeno. É o que vão falar. Mas é verdade, quando você tem um goleiro que pega muito pênalti, você teme ele. Você sente medo dele. As suas pernas tremam. Hoje o cara perdeu 2 pênaltis pro Hugo. Tá? Então a Portuguesa foi muito bem no jogo. Teve seus méritos, mas eu acho que o Corinthians também entrou desatento. Que o Corinthians se desligou. Que o Corinthians não conseguiu jogar. Tá? Por essa falta de atenção. Esse saltinho alto achando que ia ganhar a hora que queria. E aí tomou o gol. E aí vai pro desespero. O problema do desespero do Corinthians hoje, nesse jogo exatamente, que o Corinthians não fez o goleiro dos caras trabalhar. O Bruno Berdinato, alguma coisa assim, ele não fez uma defesa. Sabe quem fez defesas no jogo? O Hugo. E quem tava perdendo o jogo? O Corinthians. Viram como a atenção é importante? A Portuguesa foi atenciosa. A Portuguesa roubou bola que precisava roubar. Dividiu bola que precisava dividir, ganhava, chegava firme, finalizava quando chegava dentro da área. Não é a Corinthians que fica rodeando a bola e não sabe o que vai fazer com ela. Que foi o que aconteceu hoje. A Portuguesa teve chance de fazer o segundo, o terceiro, o quarto, não fez. Aí entra o futebol. Quem não faz, toma. O Corinthians numa bola. O Mateuzinho cruza. O João Vitor lá, da Portuguesa, não consegue desarmar. A bola sobra no Vitinho. O Vitinho domina bem. Finaliza, faz um golaço. Uma bela finalização do Vitinho. Um golaço. Em termos de finalização, foi um golaço. Primeiro gol dele, camisa do Corinthians. E antes eu tinha falado, tava puto com o Vitinho, que parecia que ele era pior do que o Thales Magno. Eu sei que eu falei isso na hora da raiva, porque o Vitinho é um jogador que eu gosto. Eu vejo potencial. Eu vejo perspectiva no Vitinho. Não sei se ele tá muito extremo, ele tá muito dando amplitude quase na linha do campo. Não sei se isso atrapalha ele. Se ele não tem mais esse fôlego para chegar até o ataque, dando essa amplitude de chegar até o ataque. Eu não sei se ele tem esse fôlego, eu não sei se ele tem que jogar como um segundo atacante, mais pelo meio. Não sei. Mas eu vejo perspectiva no Vitinho. E hoje ele foi muito importante, ele fez o gol no último lance, praticamente. E nessa ocasião, com o pênalti, o Corinthians enfrentaria o Novo Horizontino. Se o Corinthians virasse o jogo, ia enfrentar o Palmeiras. Porque o Corinthians ganhando, passaria o São Paulo, ficaria em terceiro na tabela. E aí o Novo Horizontino enfrentaria o São Paulo, que ficaria em quarto. E o segundo enfrentaria o terceiro. Mas o Corinthians não conseguiu virar. E aí vem as cobranças, tá? O Garro perde, né? Aparentemente não tem um batedor, né? Porque os 3 que mais confiamos, errou 4 de 5. O que a gente tava com mais confiança, o último pênalti dele, ele botou o pé na frente e escorregou. Mas eu ainda acho que o Memphis é o melhor batedor que a gente tem, embora ele tenha escorregado naquele pênalti contra os porcos. Mas eu acho que ele ainda é o nosso melhor batedor, mas escorregou. E o Garro, que era a nossa melhor oportunidade sem Memphis e sem Yuri, também perde. E aí começou aquele vai e volta. Portuguesa fez, Vitinho fez. O Hugo pega o primeiro, tá? E aí foi indo até chegar no 8, no 8-8, tá? No 8-8, o Alan faz o gol, 9-8. E aí tem um jogador da Portuguesa para empatar e seguir. Mas aí o Hugo pega mais um, tá? Com a perna, uma boa defesa, explosão. E o Hugo, que tinha 12 pênaltis defendidos, hoje saiu com 14 pênaltis defendidos, isolado na terceira colocação, como os maiores pegadores de pênaltis da história em menos de 2 anos. O Hugo não fez 2 anos de Corinthians ainda, tá? O Hugo, se não me engano, completa 2 anos de Corinthians em junho desse ano. Junho ou julho desse ano. É quando ele completa 2 anos. Ele já tem 14 pênaltis defendidos. É o terceiro maior pegador de pênaltis da história, tá?
mais de 100 jogos pelo clube, 102 jogos pelo clube. E só cresce a história do Hugo, só cresce. Se o Hugo não sair, se o Hugo ficar no Corinthians, ele pode virar uma lenda do clube, tá? Posso estar falando muito cedo, não sei. Lenda é muito difícil, né? Tem que ter muito tempo de casa, mas ele tem grandes chances, tá? Então eu acho que parabéns ao Hugo, tá? De novo, não sei se não era preciso sofrer tanto, tá? Não era preciso. E é isso, tá? Quero agradecer a todos que vieram aqui depois do vídeo falando sobre meu pai, dando sentimentos, mandaram mensagem no meu Instagram e tudo, tá? Muito obrigado mesmo, tá bom? Ele não tá aqui assistindo o jogo do Coringão, mas estaria bravo com o Corinthians, tá? Pela situação, né? Porque ele também sabia que tudo era sofrido, mas ele tinha jogos que ele falava que não tinha necessidade. Esses eram jogos que não tinha necessidade de sofrer. Mas é isso, tá? Agora uma pergunta rápida. Quando o Pedro Raul foi bater o pênalti, qual foi a sensação de cada um de vocês? Quando o Kaique foi bater, quando o Alan foi bater, que tem um gol na carreira. E se o Hugo não pega, o Dieguinho ia ser o próximo. E o Dieguinho, se ele não apareceu nas 9 cobranças do Corinthians, é porque ele não estava confiante nem lascando de bater o pênalti. E eu acho válido, tá? O cara falar que não tá confiante, tá com medo, é super louvável o cara admitir que tá tremendo. Ele pode falar, não tô bem bater o pênalti. Vou ficar por último. Só bato se não tiver chance. Se chegar em mim. Quase chegou aí, Vitinho. Mas eu entendo o jogador não ter confiança pra bater. Mas todo mundo foi e o Vitinho foi o último. Era claro que ele não tava confiante. Ele ia ser o penúltimo, né? Porque tinha o Hugo pra bater. Mas se o Vitinho não se dispôs a bater, é porque ele realmente não tava confiante na cobrança. Então, é isso. Mas é uma loucura, né? Quando chegou no Pedro Raul, uma loucura. Os últimos 3 pênaltis que eu vi do Pedro Raul, ele perdeu 3 na época do Vasco. Não sei se ele bateu pênalti depois de lá, mas quando ele foi bater, ele bateu mal pra caramba. O goleiro quase defendeu. Que assustador, velho. Mas é isso, tá bom? Corinthians Novo Horizontino, CBF vai soltar as datas aí, tá? Eu acho que pode ser no sábado, tá? Porque clássico, eles devem querer puxar pro domingo, na minha opinião. Mas é isso, forte abraço. Vai Corinthians. Quarta-feira aí tem Corinthians e Cruzeiro Brasileiro. Uma loucura. Tamo junto, forte abraço. Valeu, falou. Fui, vai Corinthians.